no país. Dados do Ministério do Trabalho afirmam que 2012 foi o ano, na nossa história, que mais curou as greves no nosso país. Então a gente tem cada vez mais provas incontestas que, ao mesmo tempo que cresce a exploração do trabalhador, cresce também a resistência da classe trabalhadora, cresce também no outro polo, de fato, a resistência. E é disso que eu estou aqui para falar, da resistência e da luta dos trabalhadores diante de sua exploração. E eu queria dizer, primeiro, que essa época que nós estamos vivendo, não à toa tem acontecido todos esses levantes populares. Muita gente se pergunta, diz que foi surpreendido pelas mobilizações de junho, porque não acreditava que o presidente, o Mubarak, que não sei quem, caiu por terra porque o povo se levantou, foi às ruas, ocupou as praças, ocupou as ruas de todo o país para poder garantir de fato que o presidente caísse. Ninguém nessa época poderia tão com facilidade dizer que Wall Street ia ser ocupada e o povo chamar, vir caravanas de todos os cantos dos Estados Unidos para poder ocupar Wall Street, para poder dizer não ao mercado financeiro, não à crise econômica do capitalismo. E nós temos que perceber que tudo isso está acontecendo ao mesmo momento, porque a gente vive, na verdade, um processo de aguçamento da crise iniciado em 2008, 2009, que chega em 2010, 2011, 2012, cada vez mais causando para os trabalhadores impactos fortes, graves, tirando direitos, fazendo com que, de fato, os trabalhadores sejam empurrados, de fato, para a luta, ocupem as ruas, para poder garantir, de fato, ter o direito à felicidade e à vida, que isso está sendo decepado hoje. Eu peguei aqui um dado, olhando rapidamente antes de vir para o debate, algumas manchetes, alguns dados. Não é só a fome que mata hoje, a gente vê, além da própria fome, que é um absurdo, na verdade, a gente imaginar que no século XXI, onde a produção mundial tem capacidade de abastecer o mundo mais de 3 vezes, vê ao mesmo tempo pessoas morrendo de fome, a gente não pode não crer que absurdo maior seja esse. E mais, um estudo da FAO, da Organização Combate à Fome das Nações Unidas, demonstra que, por ano, o combate à fome deveria custar 30 bilhões de reais, que por ano a gente poderia, 30 bilhões de dólares, que por ano a gente tinha facilidade de combater a fome e não mais nenhuma criança morrer no mundo por conta disso. Enquanto a gente, por outro lado, vê que o interesse do capitalismo não é esse, combater a fome. Só para provocar guerra em todo o mundo, os Estados Unidos gastam 450 bilhões de dólares com seus exércitos para poder ocupar, assassinar trabalhador, para poder saquear riqueza, para poder usurpar petróleo e riquezas naturais de vários outros países. Então nós vamos ver que isso é menos de 10% destinado à fome do que seguramente para poder resolver problema sério, crônico, que é a fome hoje no mundo. E olha que a gente está falando do século XXI, que tem todas as condições garantidas de se estabelecer alimentação, de se estabelecer condição de vida para todo mundo. Mas não só isso, como estava dizendo, hoje as pessoas se sentem cada vez mais deprimidas por não poder encontrar felicidade dentro do capitalismo. O suicídio é a terceira causa de morte no mundo entre homens de 15 a 44 anos. Terceira causa de morte no mundo. Agora, vejam só, suicídio é nada mais do que o trabalhador não aguentar os conflitos que estão dentro da cabeça dele, de ter que pagar a alimentação, de ter que custear, muitas vezes não ter emprego, não ter condições de ter transporte, não ter condições de vida, de se manter. E muito disso as pessoas não têm condições de persistir com a ideia de que uns podem ter tudo, e aí a TV tem um papel muito grande com relação a isso, porque são programas e programas de TV que a gente vê hoje em dia, que concretamente existem para poder ostentar a riqueza. Tem até no próprio SBT,
criaram um programa chamado Mulheres Ricas para poder mostrar o quanto as madames utilizam milhares de reais para poder dar tudo de bom e de melhor para seu cachorro, para poder fazer plástico, etc., em animal, enquanto a vida humana ela é cada vez mais desprezada. Então, concretamente, nós temos hoje uma sociedade que está cada vez mais dividida entre aqueles que tudo possuem, entre aqueles que roubam da riqueza. Eu acho que o professor Arthur Bispo pode complementar um pouco mais falando da questão da mais-valia, da situação da exploração do trabalho, enquanto o polo oposto acumula miséria, acumula, de fato, tormento, acumula todos os males do capitalismo e os trabalhadores vivem e sofrem com isso. Agora, nós podemos, diante de todos esses problemas, perceber que não há uma passividade que estava anunciada aos trabalhadores nos nossos dias. Muita gente diz que o socialismo acabou, que com a queda do Muro de Berlim não há mais contradição de classe, que a luta de classe, na verdade, chegou ao fim quando houve a queda do Muro de Berlim no final dos anos 80 para cá. A gente vive, na verdade, um mundo de paz, que o capitalismo reina soberbamente, sem ter, na verdade, seu antagonismo. E como eu falei, muito pelo contrário, nós vivemos justamente um processo de ebulição social, de organização da classe trabalhadora, de retomada das lutas de ruas, de ocupação, de greve. O ano 2012, como falei, no Brasil foi o ano que mais teve isso. E queria falar particularmente desse ano de 2013 que nós vivemos concretamente a juventude indo para as ruas, ocupando inicialmente pela questão do aumento das passagens. Em São Paulo, a luta dos jovens contra a questão econômica, e que logo no começo da luta, quando se demonstrou o caráter de fato de enfrentamento de classe entre os empresários que tudo possuem, que ostentam suas riquezas a partir da exploração de centavos, de reais do povo trabalhador, dos seus transportes, e que com isso montam suas fortunas milionárias em contradição com essa situação de pobreza e de tormento no transporte do povo trabalhador de São Paulo. E a grande mídia cumpriu o papel de dizer que tinha que acabar com os vândalos, que não podia permitir que chegasse na Paulista, que vivia um caos social, uma desordem em São Paulo, se a polícia não fosse capaz de reprimir todo o problema social gerado com isso. E, concretamente, a própria mídia, os governos, etc., tiveram que mudar o discurso, porque a violência policial foi tão grande que os próprios anunciadores do caos, que eram os repórteres que contavam toda essa história, que tinha que ir para cima do povo trabalhador, a polícia, sofrendo também violência policial, etc., e o povo percebeu que não era mais apenas uma luta por transporte, mas sim uma luta por direito, por liberdade de expressão, por condições de vida, um embate econômico entre não só os empresários, mas também um embate político contra o Estado repressor. E essa luta se deu em todo o país. Nós vimos, praticamente em 3 semanas, foram mais de 2 milhões de pessoas que ocuparam as ruas durante 3 semanas, nos mais diversos municípios, em Delmiro Gouveia, em Marechal Deodoro, vários cantos que a gente não esperava nem ter tradição de ir para a rua, que não vivia esse embate que São Paulo vivia, que o Rio de Janeiro vivia, também foram para a rua para poder demonstrar que muito mais do que resolver o problema da passagem, queria também resolver seu problema de vida, porque as contradições estavam imperando a ponto que era necessário e é necessário ir às ruas para poder garantir melhor condição de vida. Então nós vivemos isso. Concretamente, o povo brasileiro conquistou não apenas a redução da passagem, mas também desmoralizou a própria ação da polícia, que teve que caminhar pacificamente ao lado das manifestações, muitas vezes calada, porque foi desmoralizada nacionalmente. O povo, concretamente, perdeu o medo da polícia,
foi ao embate e tomou as ruas como algo seu para poder transformar esse país, para poder, de fato, demonstrar que era preciso garantir outra ordem social que não fosse o capitalismo, que não fosse essa exploração que o trabalhador, que o povo assalariado vive. E essa luta social que nós vivemos no país, na verdade, ela tem como eu posso dizer, suas origens lá atrás. Não só na questão da própria crise econômica que nós vivemos, que aguçou essa situação de vida do povo trabalhador, mas também na sua situação de miséria que cada vez mais se acumula, a crescente violência do país, os casos e mais casos de corrupção e denúncia que mobilizou tantas pessoas para poder ir para as ruas. E por que eu estou colocando concretamente esse caso que nós vivemos aqui no Brasil no meio do ano? Porque eu quero demonstrar com isso que nós precisamos, muito mais do que ir para as ruas fazer manifestação, nós precisamos constituir uma organização política revolucionária que seja capaz de dar prosseguimento a essa luta, que não fique limitada apenas a uma ou duas vitórias parciais, porque concretamente a burguesia em pouco tempo dá uma medida econômica, dá um pacote econômico que tira todos esses direitos conquistados através da luta, através do sangue de muita gente que foi para a rua. Então nós precisamos construir, perceber que esse processo tem que ser um processo cada vez mais que consiga aglutinar forças, somar forças para que a gente consiga passar de um processo simplesmente de vitórias parciais para uma vitória mais profunda. Porque a história do nosso país é marcada por luta social, é marcada por resistência. Não foram poucos os heróis, não foram poucas as pessoas que foram à luta e morreram por conta disso. Agora, diferente dos heróis que a burguesia prega, que o capitalismo prega, que é o super-homem, que é o herói individual, o herói do nosso povo é o próprio coletivo, é o povo brasileiro que tem sua marca, de fato, numa luta conjunta. Porque a gente acabou de passar agora pelo 20 de novembro. Em 20 de novembro de 1695 morreu Zumbi dos Palmares. Mas Zumbi dos Palmares não foi conhecido como herói porque ele lutou sozinho, montou uma República dos Palmares sozinho. Muito pelo contrário, foi o refúgio de pretos e brancos, de mestiços, de indígenas, que queriam de fato ter sua liberdade e foram para o quilombo. Chegou a reunir 30 mil pessoas no quilombo dos Palmares. Então a luta do povo brasileiro, ela sempre foi e é uma luta coletiva por seus direitos, por sua condição de vida. E eu acho que é esse ensinamento que nós temos que ter. Nós precisamos cada vez mais perceber que essa luta coletiva que está travada, que está colocada para a sociedade, ela precisa ser cada vez mais orgânica e precisa ter cada vez mais direcionamento, precisa ter cada vez mais condição de enfrentar o nosso inimigo maior, que de fato é a grande burguesia, que de fato é o capitalismo. Então, assim, Marx, ele vai colocar lá atrás, na véspera de escrever o Manifesto Comunista, em 47, que a classe operária não pode atuar como classe contra o poder partilhado das classes possuidoras, a não ser organizando-se e formando um partido político próprio, frente a todos os velhos partidos formados pela classe possuidora. Então, companheiros, a burguesia sempre se organizou, sempre teve partido, sempre se organizou enquanto classe para poder oprimir e se impor no seu poder de Estado para poder garantir a exploração do povo trabalhador. Agora, concretamente, se os trabalhadores, que são a maioria da sociedade, não fizer o inverso, se organizar para poder destruir o Estado burguês e construir de fato o Estado proletário, onde o poder de fato esteja nas mãos do povo, nós não vamos conseguir acabar com a exploração que nós vivemos há séculos, imposta pela classe dominante. Então é preciso, na verdade, cada vez mais perceber que nós temos não apenas que se organizar politicamente, mas agir politicamente enquanto classe contra a burguesia, contra aqueles que nos oprimem, contra aqueles que tiram todo o nosso
trabalho, tira todo o nosso produto, tudo que a gente produz em nome, de fato, de manter seus lucros, de manter enquanto classe dominante. Então é preciso, eu queria dizer aqui que é preciso que a gente consiga fazer isso, aglutinar força para poder derrotar de uma vez por todas aqueles que nos exploram. Porque enquanto a gente não conseguir, de fato, perceber isso, perceber que nós, de fato, vivemos numa sociedade extremamente desigual, que tem, de fato, um chefe, né, que tem uma classe dominante que faz com que o povo trabalhador viva omisso, não tenha direito, na verdade, aquilo que ele mesmo produz, nós vamos viver fadado a estar sempre na miséria, sofrendo com os males causados pelo capitalismo, como a fome, como o desemprego, como todas as contradições que a gente vê na nossa sociedade. Então é preciso, cada vez mais, que nós nos organizamos enquanto classe. Isso estou falando para os trabalhadores, estou falando para os estudantes que se sentem, de fato, a exploração. Aqueles que se acham e têm a ideia da classe dominante, que é perfeitamente natural que o trabalhador seja explorado, que o principal é ter liberdade de mercado, que cada um que consiga seu espaço na sociedade, porque nós estamos num mundo em aberto e aqueles que têm mais condições vão se sobrepor. Esses daí vão continuar, na verdade, brigando para ser aqueles 5%, 3%, para ser os 10, 15 latifundiários do estado de Alagoas que exploram os demais. Estou falando aqui concretamente para aquelas pessoas, e quero falar isso, para aquelas pessoas que sentem que é necessário organizar, porque não basta mais a gente ver mais de 30 mendigos morrendo nas ruas do estado de Alagoas. Não basta ver depoimento, como a gente viu semana passada, de 2 skinheads dizendo que não foi legítima defesa e rindo, tirando onda, porque assassinou um mendigo, um morador de rua que achava eles que é isso. As pessoas na sociedade que não tem dinheiro não tem valor. E muito pelo contrário, nós temos que organizar esse que não tem dinheiro, mas sim que tem, na verdade, a força do trabalho para poder mudar a sociedade. É por isso que eu estou me colocando aqui. Espero que tenha um debate, um bom debate a todos. Eu não vou ter muito tempo junto com vocês, mas vou me esforçar para ficar aqui o máximo, para poder acompanhar esse debate como um todo. Obrigado.